regulamentar. Obrigado, Alexandre. Ou um pouco mais, né? Obrigado, Alexandre. Obrigado, viu, Dênio? Parabenizar o Ministério Público mais uma vez por propiciar esse debate importante. Nós estamos falando de construção democrática, é fundamental envolver o conjunto, não só dos entes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, que terá a sua etapa também, na nossa opinião, né, Max, já começou a etapa do conjunto dos poderes, mas também dos órgãos de controle nesse processo. Acho que o Ministério Público tem contribuído muito para uma condução mais ampla do debate do PDOT. Eu falo isso porque, primeiro, a gente já viu no dia de ontem e de hoje também essas reflexões, né, sobre os problemas históricos do planejamento urbano do Distrito Federal, né, da sua constituição e desenvolvimento desigual, né, do seu processo de falta de planejamento, talvez, né, da constituição do que hoje é a capital do país, com uma produção de déficits, né, democráticos, sociais, econômicos, inclusive, bastante relevantes, que coloca para nós um desafio, né, de como encará-los, como resolver. E o PDOT, ele cumpre ou pode cumprir esse papel como um instrumento importante que ajude a organizar o desenvolvimento de políticas públicas. Eu acho que esse talvez é um lugar importante para começar, não só porque está no Estatuto das Cidades, porque tem um conjunto de regulamentações que coloca e posiciona o PDOT como esse instrumento, e o Poder Legislativo aí sim tem um papel importante e até que não tem cumprido, de, por exemplo, como utiliza o PDOT para construir o orçamento. Nós vamos discutir a LOA do ano que vem. Qual é a relação do debate do orçamento do Estado para o ano que vem com o debate de planejamento urbano, de diretriz de ocupação do território do Distrito Federal? Hoje é nenhum, né? O PPA, o Plano Plurianual, de um planejamento também orçamentário, a LDO, que foi votada em junho, tem sido votada assim, ano após ano, no orçamento federal e no orçamento local, com pouco ou quase nenhum vínculo ou referência com o que sai do PDOT como um instrumento importante, né, de planejamento ou de organização. Eu queria tratar de alguns pontos. O Max já trouxe vários fundamentais, mas alguns que eu acho que servem para nós também de alerta. A deputada Érica Cocai tem em algumas mesas que nós já dividimos, então eu posso falar isso aqui com muita tranquilidade, porque ela inclusive falou isso, Dênio, no próprio Ministério Público, no dia que nós estávamos lá num debate ainda sobre o PPCub, que quando ela era deputada distrital e o PDOT passou pela Câmara Legislativa, a cena que ela relata que é o primeiro padrão importante a se evitar, que o que foi constituído na Câmara Legislativa, está aqui a Luizinha, que é servidora da casa, e vai lembrar também desse processo, é que o governo do Distrito Federal montou uma mesa ao lado do plenário e recebia os parlamentares para negociar partes da cidade. Foi um balcão. Deputado, o que você quer? Qual é a parte da cidade que você quer? Essa. Ok, está aqui a emenda, você vota. Foi assim o processo. Então, o papel legislativo de construção democrática, de não transformar o PDOT num balcão de negócios, é uma premissa fundamental, né? E aí, acho que o Ministério Público também tem um papel importante, cumpre um papel de controle social, até porque nós estamos atualizando o último PDOT que teve uma série de problemas. O Ministério Público lembra disso, o PDOT de 2009, governo, então, Arruda, que teve uma série de processos de judicialização, de incongruências, e que partilhou desse processo de um balcão de negócio, de loteamento de venda da cidade. Então, eu coloco isso porque acho que o papel que o Legislativo pode cumprir nesse processo, como o Max bem disse, além só das audiências públicas, mas de pensar em mecanismos e processos de escuta, de acolhimento de dinâmicas no território, de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, de entender a dinâmica e fazer, né, diagnóstico também da cidade, ele é muito importante, porque o Dênio lembrou, nós não podemos repetir o desastre que foi o processo do PPCub de tramitação. Tanto do ponto de vista da fase prévia,
de debates, de escuta, de acolhimento de propostas, de sugestões do conjunto da cidade, para além só do Poder Legislativo. Mas a Universidade de Brasília, por exemplo, contribuiu e muito durante o processo. E contribuições que não foram acatadas e acolhidas pelo Poder Executivo. As associações da sociedade civil também contribuíram, alertaram muito nesse processo. E a própria Câmara. Porque às vezes já foi dito aqui que talvez a Câmara não teria a competência técnica, né, deputado Max? Mas eu quero destacar dois exemplos. Um que o doutor Alexandre acabou de falar. O período do relatório foi apresentado pela Comissão de Transporte, né, Max? Teve uma contribuição fundamental da consultoria legislativa da Casa. Assim como no debate do PPCub, a mesma unidade, né, a UDA, a Unidade de Desenvolvimento Urbano da Câmara Legislativa e Meio Ambiente, contribuiu muito com um relatório muito preciso que subsidiou a maioria das emendas apresentadas pelos parlamentares que tentaram ainda reduzir os impactos negativos do próprio PPCub. Então, o Poder Legislativo tem uma capacidade, inclusive, acho, de responder nesse processo. E uma questão que é fundamental e que nós vimos no PPCub e que acho que é importante evitar no processo do debate do PDOT é o governo do Distrito Federal se comprometer com a sociedade de Brasília, do Distrito Federal, de não pedir o regime de urgência na tramitação do PDOT. Porque isso é fundamental para que a gente possa preparar esses mecanismos de escuta e de acolhimento. Porque o regime de urgência, que é uma prerrogativa do Poder Executivo, nesse caso, faz mal para o processo de debate, para o processo de tramitação, de escuta das comissões, de escuta do conjunto dos atores e das atrizes da cidade e do setor e da zona rural, para a gente poder pensar, né, e, enfim, a partir, obviamente, dos limites de emendas legislativas, mas como se constrói um processo melhor. E eu quero entrar aí um pouco nessa parte do mérito também para contribuir não só com aquilo que o Max já apresentou, mas que os dias de ontem e de hoje também nos levaram a refletir. Porque nós temos agora, essa semana, a segunda, né, ou primeira, a depender do olhar, né, a audiência pública da CEDU para pensar o diagnóstico. Falo isso e aí, mais uma vez, parabenizar o Ministério Público, porque a decisão de ter essa nova audiência pública também foi fruto de uma mobilização importante da sociedade civil, do Ministério Público, que impediu, vamos dizer assim, que aquela audiência pública do mês de julho fosse considerada a única audiência pública para a constituição do diagnóstico e que nós observamos tem uma série de problemas, que esperamos que possam ser corrigidos para a audiência de sábado, né, dia 19, às 9 horas da manhã, que eu aqui, particularmente, doutor Alexandre, doutor Dene, não tenho essa expectativa, que será corrigida por conta dos debates que eu acho que são fundamentais que o Marcos levantou. Fazer diagnóstico é importante por quê? Para a gente poder pensar em qual instrumento de diretriz e de determinação, né, de um plano diretor que nós queremos para a cidade. No final das contas, é a pergunta, qual cidade que a gente quer? Dos vários aspectos. Qual é o déficit habitacional do Distrito Federal hoje? O Max trouxe aqui, são 100 mil habitações. Então, nós queremos uma cidade que tenha mais condomínios de luxo ou uma cidade que tenha uma agenda de construção e de desenvolvimento de habitações sociais? Qual que é a demanda real da cidade? Porque o que nós temos votado hoje na Câmara Legislativa, inclusive, e esse acho que é um alerta e um perigo, é uma fragmentação do PDOT novamente. Porque na Câmara tem passado e tem chegado, nesse ano, uma série de projetos de lei por parte do Executivo que poderiam estar colocados no PDOT. De desafetações, afetações, de várias áreas do Distrito Federal, sem um debate amplo. Nós tivemos agora, recentemente, 2 projetos, na nossa opinião, muito perigosos para a cidade, de flexibilização enorme de legislação ambiental para atender o interesse específico, inclusive o último que foi votado na semana passada, que flexibiliza o WAVE, né, o estudo de impacto de vizinhança, no texto de apresentação do projeto de lei, que o governador encaminhou para a Câmara Legislativa como mensagem, a pedido do Sinuscom. Está escrito. Então, qual é o interesse? Qual é a cidade que nós queremos pensar
e atender a qual interesse. E aqui não é uma guerra ao Sinduscom ou ao setor da construção civil, não se trata disso. Não se trata disso. Se trata de quais interesses, até porque nós estamos agora, né, Max, pelo primeiro mandato, e a política muitas vezes, né, de certa maneira, às vezes com razão, às vezes nem tanto, né, também passa por um processo de ataque, às vezes de até criminalização, mas o tempo inteiro, corretamente, somos cobrados como atores e atrizes políticos do processo das decisões que nós tomamos. É importante deixar registrado, a serviço de quem também foi votada uma flexibilização de legislação ambiental na cidade, a serviço do Sinduscom, porque precisa ser cobrado, precisa ser responsabilizado, inclusive se está materializado, como está no caso da flexibilização do WAVE. Mas pensar, no nosso caso, a questão das ruralidades. Nós queremos uma cidade que ela avance na sua expansão urbana ou que ela preserve áreas rurais, que ela preserve o cinturão verde, inclusive da construção da cidade. O Max também traz aqui um elemento fundamental da própria preservação dos recursos hídricos, num déficit hoje perigoso. O estudo da Universidade de Brasília recente apresenta e mostra que em 2030, que é logo ali, né? Talvez 2030 a gente ainda, né, nos filmes, no início dos anos 2000 era um pouco da ficção científica. Hoje é logo ali. Em 2030 o descoberto pode secar. Qual é a cidade que nós vamos construir daqui para frente para evitar que seque o descoberto? Qual é a dinâmica de cidade que nós vamos pensar a partir disso? Né, na questão da mobilidade, nós queremos uma cidade e fazer uma opção, inclusive orçamentária, a partir e à luz do PDOT, que amplie os viadutos ou que privilegie outras capacidades de mobilidade ativa, de mobilidade de massa no Distrito Federal. Nós estamos vendo que esse modelo que nós estamos insistindo, e coloco nós não nesse sentido da opção, mas enquanto sociedade, enquanto cidade, tem nos levado, a cada dia que passa, a um caos ainda maior. A recente obra, que custou 300 milhões de reais, de acordo com a vice-governadora Celina Leão, né, em entrevista semana passada, do drenar início da Asa Norte, né, porque não é drenar DF, é o drenar início da Asa Norte, não durou uma semana. Não aguentou uma chuva. Né? A primeira chuva, ela esfarelou. O PDOT precisa ser um instrumento também que nos ajude e nos propicie a pensar que tipo de investimento nós estamos fazendo na cidade. Qual é o diagnóstico dos equipamentos públicos do Distrito Federal? Onde estão concentrados a grande maioria dos equipamentos públicos dessa cidade? Escolas, UBSs, CAPs, hospitais, CRAs, CREAs, equipamentos culturais na cidade. Isso não vai fazer parte de um diagnóstico do PDOT para depois orientar o debate orçamentário para que tenha esses equipamentos no conjunto do Distrito Federal? Porque isso não estava presente no diagnóstico que foi apresentado em julho. Não acredito que estará presente no diagnóstico que será apresentado sábado. Acho que o papel do Legislativo, o papel da sociedade civil é tensionar, obviamente, para que isso apareça de alguma maneira antes que a gente, né, antes de se encaminhar para o segundo passo da tramitação, que é o prognóstico, para que isso seja incorporado no conjunto das propostas que o governo vai encaminhar, e sim, para a Câmara Legislativa em forma de minuta do projeto de lei. Mas um déficit democrático da cidade, de participação. Isso não faz parte de pensar o futuro da cidade? Quais são hoje os instrumentos que nós temos no poder público, no poder executivo, no legislativo, de ampliar a participação democrática, seja com conselhos tutelares, com conselhos comunitários, com participação, com escuta, com orçamento participativo? Isso não pode fazer parte de um processo de diagnóstico dos limites que nós temos na cidade, e como que a gente constrói mecanismos para ampliar a participação? E, obviamente, temos que falar do próprio processo de oferta de serviços do Estado. Nós falamos aqui da questão da água, falamos das questões energéticas, das questões de acesso à saúde. Nós não vamos pensar a partir também de um diagnóstico de cidade. O PDOT pode ser instrumento também para isso, se o modelo de, como nós fizemos no Distrito Federal, de privatizar a SEB para ter a neoenergia, é o modelo correto, de preservar nossos recursos hídricos, qual o papel que a CAESB, por exemplo, pode cumprir nesse processo de fortalecimento, ou se a privatização da CAESB, como o tempo inteiro, né, passa nos debates públicos, é uma solução.
Preciso fazer esses debates. Acho que esses debates são fundamentais, que a Câmara Legislativa, do nosso ponto de vista, pode ajudar e muito a organizar, a pensar juntos, para que a gente não tenha, nessa atualização, que é importante, sem dúvida nenhuma, do plano diretor, do ordenamento territorial no Distrito Federal, não repita, né, os erros de um passado recente, né, de um balcão de negócio, propriamente dito, mas de vários vícios de iniciativa que a gente não consiga ou não possa corrigir. E acredito também nesse processo que o Ministério Público também cumpre um papel muito importante, como tem cumprido, né, ao longo desse debate. Eu acho que o que fica, né, Max, para nós é uma também vigilância nesse processo, mas de uma participação ativa para que a gente possa construir um texto capaz de enfrentar os grandes, de fato, problemas, né, do desenvolvimento urbano e rural do Distrito Federal. Eu acho que esse é o principal compromisso do Poder Legislativo, acho que aqui dos nossos mandatos. E encerro, viu, doutor Alexandre, com uma frase que eu tenho repetido muito, e acho que no debate do PDOT ela expressa bem o momento que nós estamos vivendo. Uma lição, né, que a gente aprende na luta, doutor Dênio, e esse eu aprendi com o MST, que governo e feijão só fica bom com pressão, né? Então, nesse caso, vale também para o Poder Legislativo, mas eu acho que para o debate do PDOT é fundamental. Sem pressão, e a pressão se dá a partir da mobilização, de uma organização muito forte da sociedade civil, a gente não vai ter, ou não vamos conseguir construir um instrumento, né, que é o PDOT, capaz de ser esse instrumento para impulsionar transformações importantes na cidade.